Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. As entidades que me cercam. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato é de São João da Boa Vista, São Paulo, e tem 18 anos. Ele conta que desde pequeno tem contato com vários espíritos, desde criança, e diz que era da religião ou da seita religiosa Congregação Cristã do Brasil. Inclusive tinha cargos lá dentro, como músico e auxiliar de jovens. Mas ele tinha problemas com espiritualidade, segundo a mãe dele desde os 3 anos de idade. Ele conversava com os bisavós que eram mortos há anos, brincava com 2 tios que eram falecidos desde que nasceram, ou seja, os irmãos mais velhos da mãe dele. Eram em 4 irmãos, mas os 2 primeiros faleceram assim que nasceram. Hoje são só a mãe e a tia dele, são as 2 últimas filhas e que viveram. Ele via índios o protegendo, via senhores escravos, homens de capa e cartola, via uma moça linda que pedia para que ele a chamasse de Mãe Padilha, e essa moça sempre o ajudava e o aconselhava. E o mais engraçado é que tinha uma caveira que conversava com ele, e ela se chamava Tatá. Todo mundo se assustava com isso, mas ele não, para ele era normal. E tentaram fazer de tudo para tirar isso dele, porque isso era absurdo. Mas assim que ele ficou mais velho, ele conheceu o mundo e suas regalias e acabou se afastando da espiritualidade. E aí, meu amigo, ele começou a ver coisas bizarras e até satânicas, ele diz. Coisas tão horríveis que ele não quer nem entrar nesses detalhes, nesse assunto. Prefere nem comentar. E arrependido de tudo isso, ele foi procurar uma luz. E aí que ele conheceu a Congregação Cristã do Brasil, foi onde ele começou a fazer parte. E aí ele voltou a ver os tios dele já falecidos, né? E essas entidades. Tá, ele não via mais aquelas coisas ruins, né, tão satânicas assim, mas ele ainda estava vendo as entidades, os espíritos, e ele foi pedir ajuda pro ancião lá, onde ungiram ele e disseram para ele que nada daquilo vinha de Deus. E ele chegava a pedir para essas entidades, esses espíritos, que se afastassem dele. Chegou até a fazer um exorcismo, a exorcizar tudo isso. Mas essas entidades riam da cara dele e falavam que nada disso ia adiantar. Porque o grande Pai, Senhor das luzes e Criador do mundo, tinha escolhido ele para ajudar as pessoas de uma forma diferente. Por fim, ele desistiu dessa igreja. Ele se afastou por conta de muita inveja que vinha do próprio membro que ajudava a reger o culto. Diz que inventaram um monte de coisas a respeito dele, caluniaram ele e por fim ele cansou. Voltou pro mundo. Hoje ele mora num sítio que é muito distante da cidade. E trabalha com cavalos, vacas. Bom, um certo dia ele foi andar a cavalo, quando ele viu um ser que diz que parecia um cachorro, mas andava em 2 patas. Diz que lembrava demais uma hiena. E ele conta que ficou arrepiado. E o cavalo dele na hora empinou. E ele diz que aquele era um cavalo velho, que já tinha visto de tudo, que não se assustava com qualquer coisa. Mas naquele momento ele empinou tanto, ele empinava que quase derrubou o cara do cavalo. Naquele instante ele se lembrou de uma oração e começou a rezá-la. Era uma prece que a mãe dele ensinou para ele desde que ele era criança. Chama prece de Caritas, ou de Caritas, não sei. De repente, do meio da mata onde ele costumava ir pescar, surgiu um índio lindo que tinha uma flecha dourada. E o índio foi lá e acertou aquele animal com a flecha. No mesmo instante, aquele animal, fugiu. Ele conta que ficou arrepiado, mas que não sentiu medo. E aí o índio sorriu pra ele e saiu correndo. Aí ele chegou em casa e contou pra mãe dele o que tinha acontecido. E a mãe dele disse que aquele lá era uma entidade, era um caboclo. E ele disse que sempre gostou de caçar com arco e flecha, então ele vivia pro meio do mato acompanhado dos cachorros dele. E certa vez, os cães iam à frente dele e ele começou a ouvir passos atrás dele. Mas quando ele virava olhar, não tinha nada. Até que um certo dia, um animal, que ele acha que era uma onça, começou a rondar ele. E os cachorros começaram a latir e a ficar bem perto dele ali. Mas como era noite, ele mal via o animal. E ele conta que de repente surgiu um clarão no meio da mata e junto com esse clarão veio um berro. E com esse berro, esse animal se assustou e vazou de lá.
Ele disse que ficou arrepiado de novo, mas que não era nada demais. Era só o amigo índio dele que o salvou novamente. Diz que por causa da doutrina que ele ouvia na igreja, ele achava que todas essas coisas de Umbanda era coisa do capeta. Era coisa de satanismo, coisa ruim. Que terreiro, era tudo ruim, tudo do capiroto. Por conta disso, ele nunca procurou esses lugares. Mas um certo dia, lá no sítio, ele sentiu esse amigo dele, o índio, perto dele. Sentiu que ele estava ali, do lado dele. E aí ele conta que ele começou a tremer. Começou a tremer e viu um clarão na frente dele que tipo cegou. E aí ele sentiu ou escutou, sei lá, como se fosse uma televisão fora do ar no ouvido dele. Aí ele só lembra que ele acha que desmaiou. Porque ele não sabe na verdade o que aconteceu. Ele foi sentindo um sono e meio que adormeceu. Mas a mãe dele conta que ele não adormeceu. E sim, que ele rodava rápido demais. E com a mão assim como se ele estivesse segurando um arco e flecha. E rodava rápido. Enfim, essa foi a primeira incorporação dele. E então um caboclo se apresentou à mãe dele e explicou por que estava ali. Era o mesmo caboclo, o índio, que o protegia. A partir daí ele começou a incorporar várias entidades. Ele disse que não tinha controle da mediunidade dele, porque ele não tinha conhecimento nenhum daquilo. Mas eles vinham para aconselhar a mãe dele a respeito do que era preciso fazer para que ele aprendesse a controlar aquilo. Porque segundo o índio, atrás deles, dele, do caboclo, dessas entidades boas, haviam muitos obsessores que podiam da mesma forma tomar o corpo dele. Só que aí ele ia estar ferrado, ele corria perigo. Mas o caboclo disse também que não o deixaria na mão, que o ajudaria em toda a situação. A partir daí ele procurou um centro espírita, se doutrinou e aprendeu muito. Hoje, apesar da pouca idade, só 18 anos, ele já é casado e tem sua própria casa espiritual, a Casa de Apoio Espiritual Caboclo Giramundo. E conta que muitas pessoas o procuram pedindo ajuda. E como ele sempre diz, o dom não é dele, o dom é de Deus. E ele diz que da mesma forma que ele pagou para Deus para ter esse dom, ele cobra, ou seja, nenhum centavo. Ele recebeu esse dom de graça, então ele não cobra de ninguém para ajudar. É isso aí, eu acho que quando você chega num lugar que já cobra para fazer uma coisa ou outra, já sai vazado ali, já não é... Você já pode desconfiar. Tem lugares que pedem em troca, às vezes, uma cesta básica para doar para alguma entidade carente, ou não pede nada. Por exemplo, o Chico Xavier não cobrava nada das consultas, da ajuda dele. Mas tem gente por aí que cobra os olhos da cara para fazer as coisas, né? E o que acontece? Parece que é uma coisa que ele não controlava. Ele não era uma pessoa que foi buscar num centro espírita ou na Umbanda alguma coisa para incorporar. Ele nasceu com aquilo. Inclusive, ele tentou, ele ia numa igreja e nada disso funcionou, porque meio que ele nasceu para isso, para ajudar, nasceu meio que com o espírito aberto para incorporar essas entidades e ajudar outras pessoas. E ele precisava saber controlar aquilo, coisa que nessa religião não ensinavam. Então ele precisou ir para outra. Aí entra o lance de crença, que acredita que isso aqui não é bom, blá, blá, blá. Eu não vou entrar nesse assunto, porque do mesmo jeito que eu acredito que existam religiões que fazem o bem, tem gente metida ali no meio que também faz coisa ruim. Então, vocês devem concordar comigo que também se deve ter muito cuidado ao procurar coisas assim. Não só centros espíritas de Umbanda e sei lá o que, mas também igreja, porque tem igreja aí que abre tudo que é esquina, tudo quanto é canto. Cuidado. Bom, não vamos aqui discutir religião, porque isso não leva a lugar nenhum. O que importa é que ele seja uma pessoa boa e que ajude as pessoas. Bom, deixa aqui a opinião de vocês a respeito desse relato. Eu achei um relato muito interessante. E também falar pra vocês, se vocês repararam no meu cabelo. É que eu cortei de novo, sabe? Arrumei ele, porque ele já tava crescendinho. E aí, ó, fiz mais luzes pra quem gostou do meu cabelo. Passei a maquininha aqui do lado agora, deixei mais curto. E se você quer ver onde eu fiz isso, com quem eu fiz isso, um dia lá no salão, que eu fiz isso aqui lá no Silvio Amaral,
aqui em Rio Preto. Eu fiz um vídeo, tá no Vida de Nozes, entra lá e você vai ver o meu dia no salão, cortando meu cabelo e fazendo luzes, certo? E conhecendo o cara que fez esse corte que todo mundo gosta. E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!